E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Lotecalogia. Esse é o segundo vídeo que a gente vai estar falando aí do concurso 1103. Tem boas informações aqui que podem nos ajudar a melhorar aí nos palpites, porque tem alguns joguinhos complicados aqui. E antes de a gente falar aqui da Loteca, se você quiser dar aquele apoio, tem o Pix aí na tela. Caso não seja possível para você, só de você assistir o canal, se inscrever, comentar já ajuda bastante. Sem enrolação, vamos aí para o jogo 1, Inglaterra e Brasil. O que eu trago de informação aqui, que os últimos 9 jogos dessas duas seleções, a Inglaterra ganhou uma vez, houve 4 empates e o Brasil ganhou 4 vezes. A diferença de gols está 11-7 a favor do Brasil. A Inglaterra não perdeu nenhum dos seus últimos 10 jogos. A Inglaterra ganhou 5 jogos consecutivos em casa e a Inglaterra não perde em casa há 6 jogos. Vai ser um páreo duro aí para o Brasil, hein? Os números de aposta para essa partida tá assim: 1.83 para a Inglaterra, 3.60 para o empate, 4.0 para o Brasil. A porcentagem do jogo, 51% para a Inglaterra, 26% para o empate, 23% para o Brasil. Esse jogo aqui, lá na aba comunidade, eu deixei uma enquete perguntando qual que era o resultado dessa partida. E por enquanto a Inglaterra tá ganhando de lavada lá, hein? Se você acredita que vai dar empate ou Brasil, vai lá, deixa o seu voto. Mas a Inglaterra tá ganhando com sobras. Bom, olhando essas informações aqui, olhando os números, e a gente sabe muito bem, né, como é que tá o histórico do Brasil, não vem bem, né, nas suas últimas partidas. Na minha humilde opinião, eu acho que o Brasil meio que perdeu um pouco da identidade, né, aquele futebol alegre que tinha. Sempre quando há uma renovação assim, a gente torce para que volte, né, a ser aquela seleção de antigamente, né. Bom, mas voltando aqui pro palpite, tirando o coração de lado, para esse primeiro jogo aqui, eu tô indo seco na Inglaterra. Como eu disse, eu tô indo de 3 duplos, então tem que escolher bem. Então tem jogos mais complicados que esse do Brasil, na minha opinião. Não digo que o Brasil é uma zebra, né, mas a Inglaterra vem forte. Jogo 2, Motoclube Sampaio Correia. O que eu trago de informação aqui é que o Motoclube jogou esse meio de semana e com essa vitória, né, ele ganhou do Cordino, venceu por 2-1 e agora tá no grupo dos 4 melhores, né, do Campeonato Maranhense. Já o técnico do Sampaio Correia, né, o Thiago Gomes, está fazendo algumas mudanças aí na equipe. Diz ele que tem novos reforços e o que ele diz aqui que na primeira fase, quando o Sampaio Correia venceu o Motoclube por 2-0, eram equipes bem diferentes, né, agora estão bem modificadas. Aqui nas odds, o que eu tenho é 2.60 para o Motoclube, 3.35 para o empate e 1.97 para o Sampaio Correia. Porcentagem do jogo tá assim: 32% para o Motoclube, 27% para o empate, 41% para o Sampaio Correia. Como a gente viu no vídeo anterior, o Sampaio Correia tá em segundo lugar aí, tá com uma classificação melhor que o Motoclube no Campeonato Maranhense. Para esse jogo aqui, além do histórico da última partida, né, do Sampaio Correia ter vencido por 2-0 em casa, eu tô seguindo um pouquinho os números, eu também tô indo seco na vitória aí do Sampaio Correia, porque tem uma pontuação bem melhor que a do Motoclube aí no Campeonato Maranhense. Jogo 3, Dinamarca e Suíça. O que eu trago de informação aqui é que a Dinamarca ganhou seus 7 jogos consecutivos em casa, já a Suíça aí não ganhou em seus últimos 4 jogos. E de informação relevante para a Loteca, é isso que a gente tem aqui. Já os números de aposta tá assim: 2.05 para a Dinamarca, 3.20 para o empate e 3.75 para a Suíça. Já a porcentagem desse jogo tá assim: 46% para a Dinamarca, 29% para o empate e 25% para a Suíça. Bom, aqui não tem nem muito o que dizer, né? A Dinamarca é a grande favorita jogando em casa. Os números estão bem a favor aí da Dinamarca. O histórico também vem conseguindo bons resultados aí jogando em casa. Claro que a Suíça pode ir lá e surpreender, mas por esse histórico aqui, eu tô indo seco na vitória da Dinamarca e vamos ver se confirma esse resultado. Uma coisa que eu esqueci de falar, que ali no jogo do Brasil, Inglaterra e Brasil, eu tô indo seco na Inglaterra. Mas se você tem o costume de colocar mais duplos, eu colocaria um empate também, viu? Inglaterra e empate. Mas como eu tô indo de 3 duplos, né? Então eu tô indo seco mesmo na Inglaterra. Jogo 4, França e Alemanha. O que eu trago de informação aqui é que nos últimos 12 jogos, a França ganhou 6 vezes, houve 3 empates e a Alemanha ganhou 3 vezes. A diferença de gols tá 16-9 a favor da França. A França não perdeu nenhum dos seus últimos 4 jogos. Jogando em casa, a França ganhou 6 jogos consecutivos e nos seus últimos 14 jogos, pelo menos um gol a França conseguiu marcar.
Dureza aí também pra Alemanha, hein, que não vem numa boa fase. O negócio tá feio lá pra Alemanha também, hein? Já nos números de aposta, tá assim. França 1.80, empate 3.80, Alemanha 4.0. Já a porcentagem do jogo, 52% para a França, 25% para o empate, 23% para a Alemanha. Aqui é mais um jogo que cabe um duplo tranquilo, mas para essa partida aqui, olhando esses históricos da França, né, e a Alemanha que não vem numa boa fase, eu tô indo seco na vitória da França. Sabemos que a Alemanha aí tem camisa. O treinador da Alemanha conseguiu convencer o Toni Kroos a voltar aí para a Alemanha, né? Apesar da idade, é um baita meio-campista aí. Eu acho que na seleção alemã não tem ninguém que faça a função dele com tanta qualidade, né? Fora a experiência também, né, do Toni Kroos. Mas acredito que mesmo com o Toni Kroos em campo ainda dá a França, viu? Se você tem costume de jogar mais duplos, eu colocaria um empate também. Jogo 5, Amazonas e Remo. Aqui é uma informação que eu trago. Essa semana, né, o Remo venceu o Amazonas de virada. Foi o primeiro jogo aí das quartas da Copa Verde. O Amazonas estava vencendo de 1-0 e o Remo conseguiu virar esse jogo aí. Tudo isso no primeiro tempo. Bom, sinceramente eu não assisti essa partida, mas uma coisa dá para se tirar daqui, que se o Amazonas fora de casa conseguiu sair na frente e no final da partida só perdeu por um gol de diferença, então em casa pode ser que a torcida, né, o estádio, a energia do lugar faça a diferença aí contra o Remo. Ainda mais que agora precisa da vitória, né? O empate não adianta em nada, então o Amazonas vai ter que ir para cima mesmo. Já os números de aposta tá assim: 1.57 para o Amazonas, 4.50 para o empate, 5.50 para o Remo. A porcentagem do jogo, 47% para o Amazonas, 39% para o empate, 14% para o Remo. Ali, como eu já dei uma breve explicação, eu tô indo seco no Amazonas, porque tô acreditando que o Amazonas ele vai ir pra cima com tudo, pra pelo menos vencer essa partida aí de um gol, né, de diferença, que é o que precisa. Sinceramente, eu não fui atrás pra saber se vai direto para os pênaltis ou se vai haver prorrogação, mas acredito que vai direto para os pênaltis, caso o Amazonas consiga o resultado aí de um gol de diferença. Jogo 6, ABC e Sport. O resultado mais comum quando eles se enfrentam é 1-0, 3 jogos terminaram com esse resultado. Durante os últimos 10 jogos, o ABC ganhou 4 vezes, houve nenhum empate e o Sport ganhou 6 vezes. A diferença de gols está 15-13 a favor do Sport. Essa informação aqui tá falando que o ABC não ganhou em seus últimos 6 jogos. O ABC perdeu ontem para o América do Rio Grande do Norte. E a outra informação aqui é que o Sport não perdeu nenhum dos seus últimos 5 jogos. O Sport também jogou ontem e empatou em 2-2 com o Náutico. Já nas odds para essa partida tá assim: 3.0 para o ABC, 3.20 para o empate, 2.27 para o Sport. Já a porcentagem do jogo, 36% para o ABC, 26% para o empate, 38% para o Sport. Esse aqui é um jogo que eu considero complicado, porque o ABC vai estar jogando em casa, tem essa sequência ruim de não vencer, né, nos seus últimos 6 jogos, né, mas às vezes, né, o mando de campo pode fazer a diferença aí com a torcida a seu favor. O Sport já nas suas últimas partidas está com uma campanha bem melhor, né, tem um histórico melhor também e os números também estão a favor do Sport. Aqui, por esse motivo, eu tô usando o meu primeiro duplo, eu tô indo de empate e vitória do Sport, mas é um jogo que eu considero uma pedreira aí para as duas equipes, hein. Jogo 7, Fortaleza e Vitória. Durante os últimos 5 jogos, entre eles, o Fortaleza ganhou 4 vezes, houve um empate e o Vitória não ganhou nenhuma vez, hein? A diferença de gols tá 9-0. Até eu me surpreendi agora nessa informação, hein? Isso tudo a favor do Fortaleza. E tá falando que o Fortaleza não perdeu nenhum dos seus últimos 8 jogos, porém, essa informação aqui tá um pouco atrasada. O Fortaleza perdeu ontem para o Ceará em casa por 1-0. Eu assisti a partida, não foi uma partida linda, com várias chances, mas o Ceará teve bem mais volume de jogo. Fortaleza nem parecia que estava jogando em casa. Aqui também, outra informação que está atrasada, né? O Fortaleza não perde em casa 10 jogos, perdeu ontem, então fazia 10 jogos que não perdia em casa, né? E aqui também, outra informação que está atrasada, falando que o Vitória tem uma sequência de 5 vitórias. Porém, ontem jogou contra o Bahia, fora de casa, e perdeu de 2-1. Já os números de aposta tá assim: 1.62 para o Fortaleza, 3.60 para o empate, 4.75 para o Vitória. A porcentagem do jogo,
48% para o Fortaleza, 36% para o empate e 16% para o Vitória. Os dois times estão vindo de resultados ruins aí durante a semana, mas o histórico do Fortaleza é bem melhor, principalmente quando joga em casa. Se a gente for pesar, né, as duas campanhas aí, o Vitória está deixando a desejar. Então, seguindo os números e o histórico antes dessa semana, né, porque as duas equipes perderam, eu tô indo de Fortaleza seco, apostando aí na força do Fortaleza em casa, né? Mas vai ter que jogar muito mais do que jogou ontem contra o Ceará. Jogo 8, Bahia e Maranhão. O que eu trago de informação aqui é que o Bahia tem uma sequência de 3 vitórias na Taça Nordeste. O Bahia também tem uma sequência aí de 8 vitórias, pode até colocar 9, né? Porque como venceu ontem, aqui também o Bahia ganhou 7 jogos consecutivos em casa, pode colocar mais uma, porque venceu também ontem o Vitória. E o Maranhão não perde nenhum dos seus últimos 4 jogos. Ele é o líder, né, do campeonato maranhense aí e vai jogar hoje pela Copa do Nordeste contra o Itabaiana. Já os números de aposta para essa partida tá assim: 1,74 para o Bahia, 3,67 para o empate e 4,38 para o Maranhão. A porcentagem do jogo, 44% para o Bahia, 38% para o empate e 18% para o Maranhão. Esse jogo é complicado porque o Maranhão ele é o melhor do estado dele até o presente momento. Pelo menos nos seus últimos 4 jogos aí tá vindo muito bem. Só que o Bahia também tá numa sequência muito boa, principalmente em casa. E contra esses números aqui é muito difícil ir contra. Então, para essa partida aqui, jogo 8 da Loteca 1103, eu tô indo seco na vitória do Bahia. Jogo 9, 13 da Paraíba contra Ceará. O que eu trago de informação aqui é que o 13 da Paraíba tem uma sequência de 3 vitórias consecutivas. O 13 não perde em casa há 7 jogos. Lembrando que o 13 da Paraíba vai jogar hoje contra o Botafogo da Paraíba. Já o Ceará não perdeu nenhum dos seus últimos 5 jogos jogando fora de casa. E ontem, né, conseguiu vencer o Fortaleza também fora de casa, hein? Jogando fora de casa, o Ceará ainda não sofreu nenhum gol nessa temporada. Defesa aí tá imbatível aí do Ceará, hein? Já os números de aposta tá assim: 1,85 para o 13, 3,50 para o empate e 3,62 para o Ceará. A porcentagem do jogo, 40% para o 13, 39% para o empate e 21% para o Ceará. Dois times aí que vem fazendo boas campanhas, principalmente o Ceará, que tá com uma defesa aí bem sólida. Esse jogo aqui é um jogo complicado aí pro Ceará, porque o 13 da Paraíba é muito forte lá dentro de casa. 13 é um outro time aí que, segundo o histórico aqui, não perde em casa há 7 jogos. Então vai ser um time que vai dar trabalho aí pro Ceará. Em compensação também, o Ceará é um time que não leva gols. Então, para essa partida aqui, eu tô indo seco no empate entre eles. Mas se eu fosse colocar um duplo, eu colocaria duplo no empate e vitória do Ceará. Mas como eu tô indo de 3 duplos nesse jogo aqui, eu tô indo seco mesmo no empate. Jogo 10, Equador e Itália. O que eu trago de informação aqui é que o Equador não perdeu nenhum dos seus últimos 5 jogos, vem fazendo uma ótima campanha aí nas eliminatórias. O Equador também não sofre gols há 3 jogos consecutivos. E o que nós temos aqui de informação relevante para a Loteca é isso. Já os números de aposta para essa partida tá assim: 3,40 para o Equador, 3,10 para o empate e 2,15 para a Itália. A porcentagem do jogo, 27% para o Equador, 30% para o empate, 43% para a Itália. Quero agradecer a todo mundo aí que falou que o jogo vai ser nos Estados Unidos. Para mim, se o jogo fosse no Equador, ia ser uma diferença grande, né? Porque o estádio ia estar cheio, né? Todo mundo ia querer assistir um jogo da seleção italiana, né? Na sua casa. Mas como o jogo é nos Estados Unidos, acredito que vai ter torcida, né? Mas vai ser aquela torcida mais turística, né? Não vai ser aquele caldeirão como é, né, quando tem jogos das eliminatórias da Copa do Mundo. Apesar do Equador aí tá jogando bem as eliminatórias, tá mostrando ser um time bem consistente que vai brigar aí por uma vaga para a próxima Copa. Eu acho que o patamar da Itália é um pouquinho maior, mesmo a Itália não vindo bem, né, esses últimos anos, mas mesmo assim ainda acredito que o nível da Itália tá um pouquinho melhor que o do Equador. Para essa partida aqui, eu tô indo seco na vitória da Itália. E antes que eu me esqueça também, queria deixar um outro agradecimento aí para o Bruno Cavalcante, que ele disse que no jogo 2 ali, Motoclube Sampaio Correia, o campo vai ser neutro. Valeu por avisar aí. Jogo 11, Goiás e Vila Nova. O que eu trago de informação aqui
é que eles jogaram agora nessa semana, né? Pelas quartas de finais da Copa Verde, o primeiro jogo. E o Vila Nova venceu o Goiás em casa por 1-0. O gol da partida foi marcado pelo Alisson, ainda no primeiro tempo. E já no finalzinho da partida, né? 2 jogadores aí de cada time foram expulsos. O Everton do Goiás e o Juan Coelho do Vila Nova. Bom, então já sabemos que esses 2 jogadores aí não vão estar na segunda partida. Já nas odds, é 2,43 para o Goiás, 3,80 para o empate e 4,45 para o Vila Nova. Porcentagem do jogo, 41% para o Goiás, 36% para o empate e 23% para o Vila Nova. Esse jogo do Goiás e Vila Nova é a mesma situação do jogo lá de cima. O Goiás vai ter que vir com tudo agora, né, para conseguir virar, né, esse placar aí, para conseguir se classificar. Se a diferença de gols for apenas 1, né, também fico naquela dúvida, né, se vai para a prorrogação ou se vai para os pênaltis diretos, mas como eu disse, eu acredito que vá para os pênaltis diretos. Se você quiser deixar informação aí também sobre esse assunto aqui nos comentários, vai ajudar bastante. Mas olhando esse primeiro jogo aqui e vendo que o Goiás só perdeu de 1 gol de diferença, acredito que em casa, né, ele vai partir para cima, vai ter total capacidade aí de vencer o Vila Nova. Só que partindo também para cima, corre o risco aí de tomar um golzinho, né? Ou então o Vila Nova vir todo fechadinho ali para garantir o resultado que fez em casa. Como se trata de um clássico, jogo difícil aí entre essas duas equipes. A gente viu no vídeo anterior que entre eles não é de sair muitos gols mesmo. Então, por esse motivo, eu tô indo de Goiás e empate. Tô usando o meu segundo duplo. Vamos ver se vai bater esse resultado aí. Jogo 12, Paysandu e Manaus. Eles vão se enfrentar hoje, né, na Arena Amazônia, às 9 horas da noite, então não dá pra ter uma base muito boa por enquanto, né? Mas o último confronto entre eles, né, foi em 2023 pela Série C do Brasileirão e o Paysandu venceu essa partida. Uma outra informação aqui relevante, que o Paysandu é a equipe com mais títulos da Copa Verde, tem 3 taças conquistadas até o momento. Então, páreo duro aí pro Manaus, hein? Literalmente tá pegando o bicho papão aí da Copa Verde. Os números de aposta para essa partida tá assim: 1,93 para o Paysandu, 2,34 para o empate, 3,10 para o Manaus. A porcentagem do jogo, 42% para o Paysandu, 32% para o empate, 26% para o Manaus. Bom, essa partida de hoje vai dizer muita coisa, né? Mas antes de ver o resultado dessa partida, eu tô indo seco na vitória do Paysandu. Tem um histórico muito bom dentro de sua casa, né? Além do último confronto, o Paysandu ter vencido, né, o Manaus, ele é o grande bicho papão aí mesmo da Copa Verde, né? Como sendo o maior vencedor do torneio. Esse aqui foi um dos meus melhores trocadilhos até hoje, hein? É muita inteligência pra bolar um negócio desse. Jogo 13, Guatemala e Venezuela. Nos últimos 5 jogos, a Guatemala não ganhou nenhuma vez, houve um empate e a Venezuela ganhou 4 vezes. A diferença de gols está 8-3 a favor da Venezuela. A Guatemala não ganhou nenhum dos seus últimos 5 jogos. A Guatemala não marca nos seus últimos 3 jogos. E o que a gente tem de informação relevante para a Loteca é isso. Já os números de aposta para essa partida, 3,45 para a Guatemala, 3,33 para o empate, 2,55 para a Venezuela. Já a porcentagem do jogo, 27% para a Guatemala, 36% para o empate, 37% para a Venezuela. Bom, cheguei a acompanhar alguns jogos da Venezuela, das eliminatórias aí da Copa do Mundo. Não está jogando mal, está jogando bem. Soteldo aí em alguns lances vem salvando, né, a seleção venezuelana. Na minha opinião, se a Venezuela vier com seu time titular, que sempre joga as eliminatórias, ganha fácil da Guatemala. Esse histórico aqui, a gente vê que a Guatemala não é um time tão forte, surpreendente assim. E tem tudo para a Venezuela ganhar essa partida, viu? Então, por esse motivo, eu também tô indo seco aqui na vitória da Venezuela. E jogo 14, Náutico e CRB. Nos últimos 7 encontros entre eles, o Náutico jogando em casa ganhou uma vez, houve 3 empates e o CRB ganhou 3 vezes. É isso mesmo, viu? O CRB ganhou na casa do Náutico mais que o Náutico. A diferença de gols está 12-8 a favor do CRB. No geral, nos últimos 15 jogos, o Náutico ganhou 4 vezes, houve 5 empates e o CRB ganhou 6. Aqui a diferença de gols é de 23-19, mas também a favor do CRB. O CRB tá com uma sequência de 3 vitórias consecutivas. Pode colocar 4 jogos, né? Porque o CRB jogou ontem contra o Juazeirense e venceu também. E aqui é outra informação, que o CRB não perdeu nenhum dos seus últimos 4 jogos, né? Pode colocar 5, porque a vitória de ontem contra a Juazeirense, né, faz aumentar esse número aí. E o Náutico, só para
lembrar, jogou ontem, né, contra o Sport e empatou fora de casa em 2-2, tá? Os números de aposta para essa partida tá assim: 2,40 para o Náutico, 3,25 para o empate e 2,95 para o CRB. A porcentagem do jogo: 38% para o Náutico, 28% para o empate e 34% para o CRB. Essa partida aqui eu considero ela um pouquinho complicada. O Náutico conseguiu um bom resultado ontem jogando fora de casa contra o Sport, mostrou muita força. Agora vai estar jogando dentro de casa aí contra o CRB. O CRB tá vindo muito bem também nos seus últimos jogos. Então, uma partida aí que é complicada para as duas equipes. Para essa partida aqui, olhando os números e o histórico, eu tô indo de mais um duplo, né? Meu último duplo aqui. Eu tô indo de Náutico e CRB. Vamos ver se a sorte tá com a gente aí e não deixa essa partida empatar, né? Bom, pessoal, o que eu trago de informação são essas. Se você gostou das informações aqui desse vídeo, se inscreva no canal aí, curta, compartilhe, deixe seu comentário se você tiver mais alguma informação que ajude aí a montar os nossos palpites. Se você também quiser ajudar com o Pix, fica à vontade aí para qualquer valor. E é isso, pessoal, vamos para cima aí, 700 mil reais, um bom prêmio. Tá difícil também essa loteca, mas tem que contar muito também com a sorte. E é isso, se a gente não se falar mais, desejo boa sorte aí para todo mundo, um bom final de semana. Fui!